Após subir mais de 20% nas últimas 2 semanas e ter uma série de eventos políticos e acontecimentos importantes lá nos Estados Unidos cooperando para a volatilidade do Bitcoin, como a gente tem visto atualmente, agora alguns traders, principalmente dentro do mercado de derivativos, estão apostando que o Bitcoin vai chegar em $100 mil até o final do ano, pelo menos é o que diz os contratos de opções datados aí para 27 de dezembro de 2024. E é justamente sobre essa dinâmica que a gente vai explicar nesse vídeo de hoje, abordando temas principalmente no que diz respeito ao espectro político lá dos Estados Unidos, que está impactando na precificação do Bitcoin e que inclusive impactou nos últimos 2 finais de semana o aumento da volatilidade que a gente tem visto no mercado, e também o que está por trás dessa recuperação que o Bitcoin tem tido, e se de fato essa recuperação vai conseguir se concretizar em o Bitcoin valendo $100 mil no final do ano de 2024. Então fica aí até o final para não perder tudo que a gente vai abordar sobre o preço do Bitcoin hoje, e principalmente no que diz respeito à análise on-chain, quais são os principais desafios que a gente vai enfrentar nas próximas semanas e nos próximos meses para conseguir chegar ao tão sonhado $100 mil. Mas antes da gente abordar os gráficos que eu tenho para trazer hoje, eu já queria deixar claro aqui que caso você ainda não seja inscrito do canal aqui do Block Trends, aproveita para se inscrever, porque a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui os nossos vídeos, principalmente os vídeos de material analítico aqui que a gente faz nas segundas-feiras, acaba não se inscrevendo e acaba perdendo também todas essas atualizações que nós fazemos todas as segundas e terças-feiras, tá? Então na segunda a gente tem análise de Bitcoin e na terça-feira a gente tem análise de altcoins aqui no canal. Então aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações quando a gente publicar esse tipo de material, tá? Mas se você quiser um material mais condensado, um material mais avançado sobre Bitcoin e como se expor ao mercado atualmente, você pode conhecer aí o Block Trends Pro, que está no primeiro link da descrição, e é lá onde nós publicamos todos os dias análises aprofundadas de mercado, e também onde nós temos o nosso grupo exclusivo que tem atualizações constantes, tá? Então quase a toda hora sai atualizações sobre o mercado para todo mundo ficar a par do que está acontecendo, inclusive nos próprios finais de semana, como a gente tem visto que tem aumentado bastante a volatilidade do Bitcoin, principalmente por alguns eventos políticos, tá? E eu já queria começar desse ponto em específico. A gente teve agora nesse final de semana, aliás, no final de semana anterior, antes de falar desse final de semana, nós tivemos o que vocês provavelmente já sabem, que balançou o mercado naquele momento, que foi justamente um atentado que o Donald Trump sofreu lá nos Estados Unidos, tá? Esse tipo de movimento acabou fazendo com que o preço do Bitcoin respondesse mais imediatamente, porque de fato era o mercado mais líquido que nós tínhamos e que nós temos atualmente no que diz respeito àquilo que é possível de se negociar 24 horas por dia, incluindo nos finais de semana. Nesse final de semana nós tivemos outro movimento bastante similar que tem direta relação a essa carta que vocês estão vendo aqui, tá? Que foi emitida ontem no domingo, 21 de julho de 2024, pelo Joe Biden, o atual presidente lá dos Estados Unidos. Essa carta que vocês estão vendo aqui, eu não vou ler na íntegra, tá? Mas ela basicamente aponta que o Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, está saindo da corrida eleitoral. Ou seja, ele não vai se recandidatar, tá? Não vai ser candidato novamente à presidência dos Estados Unidos. E, obviamente, isso muda o espectro político lá nos Estados Unidos, porque nós vamos ter outros candidatos que vão se favorecer dessa saída do Joe Biden, tá? E, obviamente, a gente não vai fugir muito daquilo que o próprio mercado já tem dito e as notícias têm falado na última semana, que é justamente sobre a subida do Donald Trump, essa probabilidade dele se tornar novamente o presidente dos Estados Unidos nas eleições que ocorrem agora em novembro de 2024, tá? Nesse momento, de acordo com o Polymarket, inclusive, caso vocês não conheçam o Polymarket, ele é basicamente um mercado descentralizado de apostas, tá? Então você consegue apostar em diversos eventos que acontecem aí ao redor do planeta. Obviamente, o evento mais apostado hoje é justamente aqui a corrida eleitoral lá dos Estados Unidos para 2024. Donald Trump acabou subindo com 65% de probabilidade de ganhar, e nesse caso a gente tem aqui um nome que não estava na corrida eleitoral anteriormente, porque o Joe Biden era quem representava o atual partido da Kamala Harris, e agora nós temos a Kamala Harris como a segunda colocada aqui no que diz respeito. Mas por que eu tô falando isso? É basicamente pelo fato de que atualmente o Donald Trump
Trump é enxergado como um presidente pró-cripto, tá? Então ele tem algumas declarações, inclusive declarações de respeito à mineração de Bitcoin como sendo algo constitucional lá, que deve ser defendido pela Constituição, e também a própria autocustódia de criptoativos e de Bitcoin também sendo algo como direito do cidadão norte-americano. Essas são declarações que ele fez, tá? Então eu não vou entrar aqui no espectro político porque esse canal não é sobre política, esse canal é sobre Bitcoin e criptoativos, mas eu tô falando sobre isso porque é o que tem feito impacto no mercado, tá? É aquilo que tem trazido um nível de volatilidade maior, principalmente pelo fato de que nós poderemos ter um presidente que é de fato pró-cripto, tá? Além disso, surgiram alguns rumores na semana passada de que o Donald Trump poderia acabar revelando que iria utilizar Bitcoin como ativo de reserva estratégica. Isso significa que, assim como El Salvador faz lá no país deles, com o presidente Nayib Bukele comprando Bitcoin regularmente e mantendo Bitcoin como um ativo de reserva do próprio estado, os Estados Unidos poderiam acabar eventualmente também fazendo um movimento similar caso Donald Trump entrasse na presidência lá dos Estados Unidos. Isso não é nada confirmado, por enquanto a gente ainda está especulando sobre aquilo que pode ocorrer após as eleições do final desse ano, mas já tem um posicionamento positivo do possível próximo presidente dos Estados Unidos em relação ao setor de criptoativos. Já é algo que o mercado começa a precificar com antecedência, como é natural de acontecer em todos os eventos de grande importância, como a gente viu no final do ano passado, a especulação em torno dos ETFs. Agora a gente está tendo uma especulação de que o próximo presidente dos Estados Unidos poderá ser ainda mais positivo para o Bitcoin e para criptoativos, como já é atualmente, principalmente por serem o principal local de mineração de Bitcoin que existe atualmente no planeta, tá? Além disso, a gente pode ter algumas dinâmicas mudando no que diz respeito ao setor regulatório, e esse é um ponto bastante crucial no que diz respeito à evolução desse setor, tá? Lembrando, o Bitcoin não precisa de ninguém para vencer, tá? Ele não precisa de ninguém para continuar evoluindo. Ele só precisa que não tenham ninguém atrapalhando, tá? Então, se tiver alguém que está somente mantendo esse status e essa capacidade dele ser negociado no mercado, isso já faz com que o Bitcoin continue crescendo ao longo do tempo, tá? Mas, no que diz respeito à análise on-chain, nós temos algumas coisas que fizeram impacto aqui no mercado, tá? E eu tô falando principalmente no que diz respeito à liquidez global, tá? Então, essa recuperação do Bitcoin, ela não só tá ligada com fatores de mercado, de negociação e de política, mas principalmente, isso é uma das teses que nós batemos bastante aqui no Block Trends e que nós explicamos diariamente para os nossos assinantes lá do Block Trends Pro. Inclusive, tá no primeiro link da descrição. Nós fazemos atualizações sobre liquidez global quase que diariamente para os nossos assinantes, tá? Isso é pelo fato de que a liquidez global, o nível de capital que está fluindo para o mercado financeiro, tem uma correlação direta com a precificação do Bitcoin e dos criptoativos, tá? Então, note que aqui nós estamos observando na parte de baixo a variação de 20 dias na oferta monetária global do agregado monetário M2, tá? Isso significa que ele fez um retorno para o terreno positivo aqui mais ou menos no dia 6 de julho, tá? No sábado do dia 6 de julho, quando o Bitcoin estava sendo negociado ali na faixa dos 56, 57 mil dólares. E logo em seguida ele começou a positivar, indicando que na variação de 20 dias da oferta monetária global, ela estava crescendo, tá? Ela estava subindo. Então, mais liquidez para o mercado, mais capital fluindo para os mercados financeiros. Isso daqui acabou refletindo diretamente, ou seja, uma correlação direta com o preço do Bitcoin. Isso é algo que a gente tem como observar também aqui por esse gráfico que mostra a variação anual da oferta monetária global, que também fez uma mudança aqui, né? Então, acabou encontrando o fundo aqui local em junho desse ano e que depois logo voltou a subir. Isso também acabou impactando na precificação do Bitcoin, tá? Mas não é apenas a oferta monetária global, ou seja, não é apenas a quantidade de capital e de liquidez sendo jogada no mercado financeiro que impacta a precificação do Bitcoin. Nós também temos a quantidade de capital sendo jogada exclusivamente, ou seja, diretamente no mercado cripto.
Então, como é que a gente faz para rastrear isso? Não tem M2 de mercado cripto, não tem agregado monetário, mas nós temos stablecoins, que são basicamente um proxy para aquilo que é o dólar norte-americano. Então, a gente tem aqui nesse caso o USDT, que hoje corresponde a mais de 85%, acho que 90% da capitalização de mercado das stablecoins totais, e por isso que a gente observa mais especificamente aqui o USDT, e a gente tem visto uma subida nos últimos 30 dias de 1,2 bilhão de dólares na capitalização de mercado do USDT, tá? Isso significa que a gente tem visto um retorno do capital ao mercado cripto. Esse retorno após um longo período de queda, então a gente está caindo desde abril, tá? Desde o final de abril, então a gente não tem tido um volume de entrada de capital muito significativo no USDT, algo que a gente viu similarmente na metade do ano passado, tá? Então a gente, na metade do ano passado, mais ou menos em março, começamos a ter um nível de queda significativo na liquidez do mercado cripto, tivemos um período negativo, assim como agora, e quando foi mais ou menos em setembro aqui de 2023, a gente começou a ter uma enxurrada de liquidez. E olha o que acontece com o preço, ele sobe também com uma correlação direta, tá? Isso é algo que a gente começa a ver agora, então a gente está vendo um retorno da liquidez para o mercado cripto, e isso começa já a impactar na precificação do Bitcoin. E não é só a liquidez que nesse caso vai importar, porque essa liquidez entra por alguns participantes, mas esses participantes é que vão definir qual é o tipo de pressão sobre o mercado, se é uma pressão vendedora ou se é uma pressão compradora. Nesse caso, como a gente mostrou aqui há 10 dias atrás, essa é uma análise que foi publicada lá no feed do Blocktrends Pro, então os nossos assinantes têm acesso a um feed de análises diárias que saem aqui principalmente as informações mais importantes e pertinentes para quem está negociando e investindo no Bitcoin. Nós mostramos há 10 dias atrás que as vendas de Bitcoin estavam sendo absorvidas por acumuladores on-chain. Isso significa que nós não víamos mais muita queda, porque todas as vendas que estariam pressionando o preço para baixo estavam sendo absorvidas por acumuladores que possuem baixo padrão de gastos. Isso mostra que cerca de 12 mil BTCs foram absorvidos por endereços que não possuem padrões de venda, ou seja, eles não fazem movimentações de venda. Então, nesse gráfico aqui a gente mostra que esses investidores de mão fortes, ou seja, aqueles que de fato não pretendem vender no curto prazo, estavam comprando cerca de 3 mil BTC diariamente. Isso faz com que a pressão vendedora chegasse a um patamar de extrema insolidez, ou seja, não tinha mais como manter essa queda do Bitcoin por mais tempo, porque a quantidade de acumulação on-chain, de pressão compradora, era maior do que a pressão vendedora. E todos esses fatores combinados acabam fazendo com que a precificação futura do Bitcoin comece a ter um nível de especulação muito alto em torno dos 100 mil dólares. Então esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui é o interesse aberto, ou Open Interest em inglês, do por preço de puts e calls, ou seja, opções de compra e opções de venda lá no mercado de derivativos, tá? Isso mostra que atualmente a maior quantidade de capital, como vocês podem ver aqui nessa barra, tá? Cerca de 1,2 trilhão em valor nocional aqui de opções de compra estão posicionadas exatamente nos 100 mil dólares, tá? E essa posição aqui de 100 mil dólares, a gente consegue ver aqui um pouco mais abaixo, ela é a maior posição em relação às datas de expiração, tá? Então é mais alto do que a data de expiração de julho, de agosto, de setembro, de novembro, e ela está posicionada aqui para expirar no dia 27 de dezembro desse ano. Isso mostra que a maior quantidade de opções de compra aqui nesse momento no mercado de opções está para o preço de 100 mil dólares em 27 de dezembro de 2024. Isso significa que os traders do mercado de opções estão comprando opções de compra, ou seja, estão adquirindo a possibilidade de comprar Bitcoin pelo preço atual, pagando o prêmio da opção de compra. Eu não vou entrar aqui na parte mais técnica sobre opções, inclusive nós temos curso lá no Blocktrends Pro sobre mercado futuro e derivativos, onde a gente explica também um pouco sobre a parte do mercado de opções. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre como é que funciona esse tipo de mercado, a gente recomenda você estudar
lá através do Block Trends Pro, tá? Mas isso aqui é só para mostrar para vocês que atualmente os traders de mercado de opções estão apostando que o preço do Bitcoin vai ultrapassar os 100 mil dólares em dezembro de 2024. Vale lembrar aqui que as eleições ocorrem justamente em novembro desse ano e em dezembro de 2024 a gente já tem esse tipo de interesse aqui especulativo em relação ao preço do Bitcoin, tá? A gente não tem como dizer com certeza que o preço do Bitcoin vai chegar em 100 mil dólares, mas atualmente as condições estão muito mais favoráveis do que estavam nos últimos meses, né? Pelo menos nos últimos 2 ou 3 meses, dentro dessa faixa de consolidação e lateralização que o preço do Bitcoin vem seguindo. Nesse momento a gente tem um viés mais otimista em relação àquilo que a gente está vendo em relação aos próprios dados on-chain e também no cenário macro com uma entrada maior de liquidez dentro do mercado financeiro. Mas se você quiser aprender e acompanhar como a gente está negociando o Bitcoin e fazendo alocações mais estratégicas no curto e no médio prazo, a gente recomenda que você conheça o Block Trends Pro, que é onde a gente mostra a nossa própria carteira Satoshi e inclusive damos os sinais mais de posições compradas e posições vendidas também, tá? Tá tudo no primeiro link da descrição e também aproveite para se inscrever aqui no canal do Block Trends, caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho para receber notificações. Eu queria dizer meu muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e a gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!